Janaí, dessa do Leão eu consegui ficar daí, viu? Som, teste, ok. Advogados, advogadas, alunos, acadêmicos, professores. Doutora Janaí, dá um ok aí, faz um sonzinho para o Vinícius testar o seu áudio aqui no YouTube. Ok. Oi, Érica. Oi, Vinícius. Estão me ouvindo? Tá, doutora. Tá perfeito. Então, vamos começar? Vai começar como, Érica? Ordem, por favor. Eu vou fazer a abertura, falando do tema, explicando como são as parcerias, que é um evento promovido pela ESA. Aí eu registro a presença, já cito uma genérica, né? E aí eu passo a palavra para o doutor Ian, depois a doutora Flávia. Depois que eles fizerem os pronunciamentos breves, aí eu convido, falando do seu tema e te anunciando. Fechado. Ok. Pode ler, vou começar. Advogados, advogadas, senhoras e senhores, boa tarde. É com imensa honra que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Tocantins, os recebe nessa tarde de forma virtual para um momento de conhecimento e aprendizado, com a presença da vice-presidente da OAB, doutora Janaí Garcia. Esse evento é organizado pela Escola Superior de Advocacia do Tocantins, a ESA, em parceria com a AB Tocantins e a Comissão da Advocacia Jovem, com o intuito de incentivar e fomentar a especialização da advocacia tocantinense e fortalecer o aperfeiçoamento jurídico do profissional neste mês comemorativo a toda a advocacia, cuidando do presente e preparando o futuro. Eu quero registrar e agradecer a presença de todos os que estão acompanhando pelo YouTube, todos os acadêmicos do curso de Direito, todos os profissionais que militam nessa casa, advogados, advogadas, os nossos conselheiros estaduais, os nossos conselheiros federais, os membros da diretoria, todos os presentes de comissões, todos os membros da ESA, os presentes subseções, agradecemos a presença virtual de todos. Convido para fazer uso da palavra o membro da Comissão da Advocacia Jovem da OAB Tocantins, doutor Ian Dourado. Boa tarde a todos aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Me chamo Ian Dourado, sou um jovem advogado e membro da Comissão da Advocacia Jovem Tocantinense. Também gostaria de agradecer a presença de todos vocês em mais uma etapa desse evento tão importante em comemoração ao mês da advocacia, que foi preparado com muito carinho, uma parceria especial entre a ESA, a Escola Superior de Advocacia, entre a CAD, que é a Comissão da Advocacia Jovem Tocantinense, e a nossa OAB Tocantins. O intuito do curso é justamente qualificar os advogados sob uma perspectiva mais prática, contribuindo para um aperfeiçoamento profissional de todos os advogados, mas principalmente do jovem advogado, que vai ser introduzido aí aos poucos em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. O tema de hoje é reclamação trabalhista na prática e vai ser ministrado por nossa vice-presidente e também professora, Janaí Garcia, que vai compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento na área, contribuindo para a nossa capacitação. Tenha um bom curso e conto com a colaboração de todos vocês. Muito obrigada, doutora Ian, pelas palavras. Eu convido agora a diretora de regionalização e atendimento das subseções da ESA, a doutora Flávia Malaquias. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Eu gostaria de cumprimentar todos em nome da nossa queridíssima doutora Janaí, a nossa vice-presidente aqui da OAB Seccional Tocantins, e nossa palestrante hoje nesse evento, né? Cumprimentar o doutor Ian Dourado, que é membro e representante hoje aqui, né, da comissão da Jovem Advocacia, né, da Advocacia Jovem. E em nome da ESA, né, eu já agradeço ao OAB por sempre estar, né, dando total apoio em todos os nossos eventos e projetos,
Agradecemos também a parceria da Comissão da Advocacia Jovem, né, em nome da doutora Yara, que é a presidente da comissão, e que não pediu deste evento, juntamente com todos os membros de sua comissão. Um agradecimento mais do que especial, né, para minha amiga, minha colega e a palestrante hoje, a doutora Janaí, que é uma pessoa que eu carrego assim no meu coração para a vida. Somos muito mais do que colegas aqui da advocacia, e fiz esse convite, né, as tarefas que ela tem, que não são poucas. Então, muito obrigada, doutora Janaí. Então, nós ficamos, né, a ESA, né, ela fica muito satisfeita com a participação de todos os inscritos nos eventos que nós estamos oferecendo, de modo especial nesse mês de agosto, né, que é o mês do advogado. E com a pandemia, a gente não pode fazer, né, esses eventos de forma presencial, mas isso não impede que façamos os eventos com qualidade melhor para advogados aqui do Estado do Tocantins. Então, a presença dos participantes é essencial, e agora nessa modalidade de chegar mais longe, né, inclusive para os advogados que estão aqui em Palmas. Então, um ótimo evento para todos nós, né, que com certeza nós temos que aprender. Obrigada. Obrigada, doutora Flávia, pelas palavras. Eu convido aqui que está prestigiando também essa palestra o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Gedeon, e o doutor Fernando Furlan, também diretor, faz parte da diretoria, que fazem questão, doutora Janaí, de fazer uso da palavra. Você vê, né, Jana? Boa tarde a todos. Você vê o prestígio que você tem aqui. Quando a gente fala que a gente te ama, não é à toa. Até o Fernando Furlan a gente trouxe lá de Grupi para estar aqui te recepcionando, dando as boas-vindas, porque você é de casa, você é nossa co-presidente da Ordem, vai desejar aí uma ótima palestra. Beijão para vocês todos. Tenho certeza que a palestra será inesquecível, memorável, como tudo que a Jana faz em todos os momentos. Beijo, fiquem com Deus. Estamos aqui, eu e o Fernando, aqui sentado assistindo aqui de camarote a palestra da Jana. Beijão, Jana. Fique com Deus. Oi, Jana, tudo bem? Ó, tomara que essa palestra aí seja bem proveitosa. Parabéns aí a todos vocês. E eu fico aqui até amanhã, quem sabe a gente não se encontra aqui pelos corredores da OAB aqui. Um abraço a todo mundo aí. Beijão, ótima palestra. Obrigada, doutor Fernando, doutor Gedeon, muito obrigada pela presença e pela participação sempre ativa em todas as ações da ESA, sempre buscando o melhor para o advogado. Temos a honra de convidar para a sua palestra, que traz o tema Reclamações Trabalhistas na Prática. Ela que é advogada, professora, vice-presidente da OAB, com vocês, doutora Janaí Garcia. Boa tarde, quase boa noite, né? No primeiro momento eu quero agradecer ao Ian pelas palavras, agradecer a recepção da minha amiga Flávia. De fato, a gente tem um elo que nos une, um elo antigo. Muito obrigada pelo convite. E, acima de tudo, eu quero agradecer os mais de 110 conectados no YouTube. Eu estou com o YouTube aqui no celular também, tá? Então, ao final, eu vou vir respondendo as dúvidas, as perguntas, os questionamentos. E, desde já, eu agradeço a quantidade de acessos aí no YouTube e o carinho de muitos de vocês. Eu vi que vários aí já são meus egressos, são meus alunos, outros são meus alunos de pós-graduação, não foram meus alunos de graduação, mas são alunos de pós. E estou vendo vários colegas aí, militantes da área, participando desse curso, né? Nós, enquanto OAB, eu agradeço de antemão o apoio que o doutor Gedeon tem dado nessa questão da pandemia e o incentivo com relação aos nossos eventos, que a ESA tenha esse tratamento também por videoconferência. A gente sabe que é um momento delicado que nós estamos vivenciando atualmente, esse momento de isolamento, esse momento de afastamento social, né? A gente não poder estar reunidos em uma sala de aula ou em um auditório onde a gente possa expressar os nossos verdadeiros sentimentos, nos abraçar, nos pegar,
como o bom brasileiro tem a mania, né, do abraço, do beijo, de algo extremamente carinhoso e afetuoso, que é nosso. Então, eu quero agradecer de coração a participação de todos vocês e dizer-lhes que nesse mês da advocacia, quando nós pensamos em fazer algo em prol da advocacia, nós pensamos em trazer palestrantes como vieram o doutor Fred Didier, a doutora Flávia Bahia, semana passada o doutor Tiago, né? O doutor Tiago Dávila trouxe as experiências dele aqui, e a nossa intenção nessas lives é tentar aí, de forma muito sucinta, trazer para vocês um pouco mais da parte prática, né? E como o direito do trabalho é o direito ao qual eu milito, é o direito ao qual é minha paixão verdadeira, além do direito previdenciário, que também mora no meu coração, eu divido meu coração em duas áreas, direito previdenciário e direito trabalhista, e nada melhor do que trazer para vocês a petição inicial na prática, né? Recentemente, nós da ESA fornecemos um curso, até mesmo com um juiz do trabalho aqui de Palmas, e o curso foi bastante participativo, com relação à elaboração dessas peças, enfim. A minha missão hoje é poder passar para vocês um pouquinho de como fazer, o que fazer, como se portar diante dos trâmites iniciais aí do processo trabalhista. E, principalmente, as orientações que nós temos recebido durante esse período de pandemia para facilitar até mesmo um possível julgamento das ações aí que decorrem exclusivamente de direito material, né? E aí eu vou tentar melhor explicar isso de antemão, já falando da petição inicial em si, né? A petição inicial da reclamação trabalhista, eu costumo dizer que aos amantes aí, ainda aqueles que ainda vão fazer o exame da ordem, escolham sempre na segunda fase direito do trabalho. Né, Flávio? Eu tenho que puxar a sardinha dessa disciplina, porque direito do trabalho é muito mais simples de se fazer, é muito mais simples da gente fundamentar, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais simples, tá? Então, quando eu falo da reclamação trabalhista no processo do trabalho, eu vejo o princípio da oralidade, da simplicidade, de forma muito clara, muito cristalina, né? Por quê? A começar com o caput. No caput do artigo 840, ele nos diz de forma muito clara o seguinte: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Atenção, pessoal! Percebam que a nossa CLT, ela não nos traz a petição inicial, ela fala a reclamação, tá? Esse é um ponto que nos distingue. É óbvio que a reclamação é uma petição inicial, mas se vocês procurarem, né, durante todo o corpo da nossa CLT, o nome petição inicial, vocês não vão encontrar. Então, o caput do artigo 840 nos deixa muito claro que é a reclamação, né? Poderá ser escrita, ação escrita. Gente, logo em prol aí do princípio da celeridade, da simplicidade que não tem nos processos trabalhistas, nós temos sim a possibilidade de fazer a reclamação trabalhista de forma verbal, né? Como que é isso, tá? Gente, a reclamação trabalhista de forma verbal, via de regra, ela é aquela que ela é realizada por uma pessoa que vai exercer o seu direito ao jus postulandi, tá? Que também é uma peculiaridade do processo do trabalho, que nós temos a figura do jus postulandi, né? O que é esse jus postulandi? O jus postulandi é a possibilidade da pessoa comparecer em juízo sem a necessidade de representação de um advogado. Então, quando, por exemplo, uma pessoa quer, na maioria das vezes, nessa reclamação trabalhista de forma verbal, ela vai vir, ela sempre tem origem do trabalhador. Aquele trabalhador que não quer
contratar um advogado, aquele trabalhador que desconhece até mesmo os seus direitos, aquele trabalhador que a ação dele não tem um intuito condenatório, tem apenas um intuito declaratório, ou uma rescisão de contrato, ou uma baixa na CTPS, que muitos profissionais sequer não têm interesse em pegar o caso em razão da ausência de uma possível condenação, ou, por exemplo, uma obrigação de fazer uma baixa na CTPS, né? Às vezes o trabalhador é tão hipossuficiente que ele não tem condições nem de pagar os honorários do advogado para realizar a baixa da CTPS, tá? Então, nós temos aí a possibilidade da reclamação ser tanto escrita quanto verbal, né? E aí, quando a gente fala da reclamação trabalhista escrita, a gente vê o seguinte, que a nossa CLT, ela se adequou aí, na redação de 2017, ao nosso processo civil, porque antigamente a gente dizia que a inicial, ela deveria ser endereçada ao presidente da sessão, ou ao juízo da vara, ao juiz da vara, né? E agora, da mesma forma que o CPC de 2015 veio tirando essa figura aí individualizada do profissional, porque antes a gente endereçava tanto as peças cíveis quanto as peças trabalhistas, nós endereçávamos excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara, etc e tal. Ou excelentíssimo senhor, juiz do trabalho da vara, e assim sucessivamente, né? E aí, o artigo 840, ele veio aí readequando também a nossa redação para que a gente não pessoalize a figura do magistrado, né? E quando a gente deixa de pessoalizar, eu estou configurando, eu estou atribuindo a função ao juízo, né? Ao juízo que irá processar, analisar e julgar aquele determinado processo, tá? Então, deverá conter um endereçamento ao juízo. Quando o município possuir mais de uma vara, é lógico que a nossa distribuição, principalmente dos processos eletrônicos atualmente, a distribuição dos processos, ela ocorre pelo próprio sistema, pelo PJE. Então, quando eu não tenho em uma determinada comarca, em uma determinada cidade, mais de uma vara, eu posso já especificar como um juízo da vara única, tá? Mas a partir do momento que eu tenho mais de uma vara naquela região, naquele tribunal do trabalho, eu acho interessante a gente ainda tracejar, mencionar ao juízo da tracinho vara do trabalho da comarca, especificar o nome da comarca. Até para o meu processo será distribuído, autuado e processado, tá? Feito esse endereçamento ao juízo, o qual apreciará o meu processo, a minha petição inicial, eu passo, então, à qualificação das partes, né? O que é essa qualificação das partes? A qualificação das partes é eu mencionar nacionalidade, nome completo. Na reclamatória trabalhista, muitos dos nossos magistrados, eles acabam solicitando, exigindo não, porque não é uma exigência da própria legislação, mas por uma questão prática, mencionar o número do PIS favorece muito a execução dos alvarás, pensando numa projeção futura, tá? Então, eu colocar nome, sobrenome, profissão, né? Estado civil, nacionalidade, CPF, certo? E o número do PIS. Esse número do PIS, geralmente, vão ser utilizados para aquelas situações onde vão demandar obrigações com o FGTS, tá? Não é obrigatório, no entanto, ajuda muito o servidor da secretaria a, no futuro, realizar ou expedir algum alvará para a Caixa Econômica Federal que envolva o levantamento de verbas de FGTS, tá?
Quando eu falo qualificação das partes, eu tenho que qualificar tanto o reclamante, que é quem propõe a ação, quanto o reclamado. É óbvio que a qualificação do reclamado, nem sempre eu tenho todos os dados. Como, por exemplo, às vezes, se eu tenho uma situação hipotética onde eu não tenho um registro de CTPS, muito provavelmente eu não vou ter o CPF do réu. E aqui, com toda a minha homenagem, eu lembro muito das demandas de empregadas domésticas, tá? Que é uma demanda muito peculiar, onde a gente encontra situações de empregadas domésticas que trabalham em casas por anos e anos e que elas sabem apenas o nome das suas empregadoras. Elas não sabem os demais dados, como, por exemplo, o CPF. Então, o máximo de dados que eu conseguir colocar na qualificação do reclamado, como forma de identificação do reclamado, é extremamente importante, tá? Para que eu consiga identificar o reclamado e que no futuro eu consiga até mesmo garantir as minhas execuções, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente tem o risco de não saber indicar corretamente o número do CPF, ao final da ação, a gente também tem o risco de ganhar e não levar, né? É um ditado tão comum aí para quem milita, tanto na esfera civil quanto na esfera trabalhista, mas é uma grande realidade. Porque como é que eu vou determinar um Bacenjude, um Renajude, um bloqueio de imóveis, sem ter a identificação de CNPJ ou mesmo de CPF da parte contrária? É muito difícil fazer essa identificação. É praticamente impossível. Eu não tenho como dar uma ordem de Bacenjude sem a identificação do CPF ou CNPJ, né? E ainda dentro do contexto de qualificação das partes, nós temos um ponto aqui no processo trabalhista que é bastante curioso. Eu costumo falar que é só o BJE que traz isso para nós. Que o que é? A identificação do CEP, tá? Do CEP, tanto do reclamante quanto do reclamado. E isso é muito delicado, por quê? Porque do reclamante até é fácil a gente conseguir o CEP, né? Do reclamado, às vezes a gente, principalmente em Palmas, quem milita aí em Palmas, eu não sei se todos os ouvintes são de Palmas aí do YouTube, eu vejo que temos muitos acessos, mas eu não sei se todos são de Palmas. Nas cidades do interior é ainda mais fácil, porque a gente acaba tendo aquele CEP geral, né? Em Gurupi, por exemplo, quando a gente faz um cadastro, fazia um cadastro lá, colocava um CEP geral, dava só Gurupi, estava ótimo, você complementava o cadastro aí do reclamante ou do reclamado. Aqui em Palmas nós temos uma peculiaridade. Se você coloca o CEP errado, ele te indica a Alameda errada. Então, você tem que tentar encontrar o CEP de forma adequada para cadastro de processo judicial eletrônico, ou mesmo conhecido como PJE, tá? Feita essa qualificação, eu vou denominar a minha peça ou não. Por quê? Porque o artigo 840, ele fala que a peça inicial é tão simples, que me basta o endereçamento, a qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos, que resulte o qual é o meu pedido. E que o meu pedido deve ser certo, determinado e com a indicação do valor, tá? Além disso, data, assinatura e nome do profissional. Quando eu falo sobre breve exposição dos fatos, e aqui eu chamo muita atenção para os nossos ouvintes do YouTube que também participaram da palestra do juiz do trabalho aqui de Palmas, que ele fez uma crítica até aos profissionais que colocavam ali 50 laudas de uma reclamação trabalhista. Eu peço, eu não vou ser crítica, porque eu acho que a gente tem liberdade para escrever o que quiser na petição inicial, por isso que a gente se formou, por isso que a gente estudou, por isso que a gente teve conhecimento técnico para isso. No entanto, gente, o artigo é muito claro, é uma breve exposição dos fatos e os meus pedidos. Eu não preciso fundamentar, como, por exemplo,
Ah, justa causa com base no artigo 482 da CLT. Não, o magistrado, ele sabe onde está o dispositivo. Ah, eu quero a baixa da CTPS conforme dispositivo e tal. Não preciso, gente. A petição inicial, ela é simples. Eu não preciso colacionar também jurisprudências, exceto se for uma situação atípica, onde os nossos tribunais têm modificado o entendimento, e a minha intenção é também fazer aquela modificação naquele entendimento. Mas a partir do momento que eu estou falando de direitos individuais, como, por exemplo, saldo salário, FGTS, salário em atraso, 13º, férias, diferença, hora extra. Gente, eu não preciso colocar o dispositivo dentro do corpo da minha reclamação. No entanto, eu preciso que na leitura dos fatos, e é por isso que quando a gente fala da breve exposição dos fatos de forma a me indicar quais são os direitos, os fatos têm que ser bem contados, tá? Não adianta só eu dizer assim, ó, a fulana de tal exercia hora extra, tá? Hora extra? E aí? É importante eu dizer foi contratado para trabalhar no horário tal, no entanto, exercício suas funções de horário tal e horário tal, perfazendo, em média, tantas horas extras dia, o que totalizava por semana. Aí você pode colocar, você tem liberdade de colocar na sua petição, se você vai computar semanal ou se você vai computar mensal. Mas eu preciso deixar claro ao juízo que eu estou afirmando que o meu cliente, ele exerceu horas extras tantas por dia, ou se forem esporádicas, uma média mensal. Por vezes, era obrigado a permanecer no trabalho, até extrapolando a sua jornada de trabalho, explicar isso para o leitor, tá? E aí, aqui o leitor, gente, não é apenas o reclamado. O leitor é o reclamado e é o magistrado. Dependendo da situação, o leitor é o reclamado, é o magistrado, é a nossa corte superior, tá? Por quê? Porque eles sempre vão, por mais que às vezes você ache assim, eles vão apreciar somente os argumentos de recurso ordinário, ou os argumentos de recurso de revista, às vezes eles vão lá na petição inicial para tentar elucidar os fatos e tentar esclarecer para que, quem sabe, promover uma reforma do meu julgado, tá? Então, nós não precisamos fazer menções de dispositivos legais. Nós não temos essa obrigação de igual forma o CPC tem. O CPC, ela fala fatos e fundamentos e pedidos. Percebam que o artigo 840, ele fala apenas breve exposição fática que resulte no meu pedido, tá? E outra, o meu pedido, ele deve ser certo. Não adianta eu colocar lá os fatos, e aí nos fatos eu contar bem bonitinho, e lá no pedido eu colocar assim, que haja condenação de honorários, que haja condenação de horas extras conforme supracitado acima. Não, gente, eu tenho que ser claro, tá? Percebam que o parágrafo 1º do artigo 840, ele fala o seguinte, com a indicação de seu valor, tá? Então, quando eu vou falar aí, como eu já vou utilizar o exemplo das horas extras que eu acabei mencionando, quando eu vou falar de uma possível condenação de horas extras no corpo de uma petição inicial, eu vou mencionar o quantitativo, eu vou mencionar o quantitativo, eu vou mencionar quantas horas extras, né? Então, assim, eu vou ter quanto reais de horas extras eu tenho direito. Então, eu tenho que especificar esses valores. Não basta uma pergunta da ESA, acho que a nossa colega está acompanhando para nós lá. Deixa eu só ver aqui, acho que um colega mencionou aqui. Deixa eu só encontrar aqui.
Acho que a pergunta dele foi qual que é a distinção entre petição inicial e reclamação trabalhista, né? Acho que foi isso, não é isso, Flávio? Ô, Flávio, se puder, pode abrir o áudio e intervir, tá? Eu não me importo, não. Tá? Até acho mais colaborativo com os nossos ouvintes aí, os nossos internautas, tá? João Pedro, na verdade, não há distinção entre petição e reclamação trabalhista, tá? A nossa CLT, ela fala o seguinte, que na ausência de norma regulamentadora, irá se utilizar o direito comum, o CPC, de forma subsidiária, certo? Então, eu posso escrever lá reclamação trabalhista ou eu posso escrever petição inicial trabalhista. Na verdade, fica muito a critério do advogado essa nominação ou não. Mas reclamação trabalhista e petição inicial trabalhista, elas são sinônimas. Elas têm a mesma finalidade. Elas têm o mesmo intuito ao final, tá? É lógico que a minha petição inicial, ela também pode ser uma consignação em pagamento. É lógico que a minha petição inicial também pode ser um mandado de segurança, né? Quando a gente fala petição inicial, eu me refiro à peça de ingresso, que também alguns doutrinadores nos trazem como esse nome. Peça de ingresso, petição inicial, reclamação trabalhista, né? Então, é mais por uma questão de profissional mesmo, o qual nome ele poderá utilizar, tá bom? Da mesma forma que se você procurar, Pedro, se você procurar também no corpo da nossa CLT, embora você procurar contestação, você não vai encontrar a nossa CLT. Ela trabalha o tema contestação como defesa. A parte deverá aduzir a sua defesa, né? Então, a gente nomeia como contestação, certo? Mas contestação e defesa, elas são sinônimas e podem ser utilizadas com a mesma finalidade, tá bom? Só apenas concluindo aí o parágrafo 1º do artigo 840, onde eu falo da indicação e especificação dos meus pedidos, eu chamo a atenção dos senhores que muito em breve nós temos um projeto que é o PJE Calc, para que, quando da elaboração da petição inicial, todos os cálculos sejam devidamente liquidados, tá? Hoje, o nosso parágrafo 1º do artigo 840, ele traz apenas o seguinte, com a indicação do valor, tá? Então, quando a gente faz essa indicação do valor, a gente não está colocando atualização monetária, não está fazendo esses demais pormenores que nós temos aí, né? Atualização, correção monetária, a gente não apura isso no corpo da petição inicial. O projeto do PJE Calc, que muito provavelmente será fornecido pela ESA em breve, nós profissionais do ramo trabalhista, teremos a obrigatoriedade de conhecer mais esse sistema PJE Calc, que é para apuração e liquidação dos valores já no corpo e na estrutura da petição inicial, tá bom? Dando continuidade, né? A gente tem ainda, apenas para a gente subdividir aí, a questão dos procedimentos dentro do processo trabalhista, né? O processo trabalhista, embora muitas pessoas ainda falam assim, processo mais acabou no processo civil, agora é tudo procedimento comum ou procedimento especial, essa regra não se aplica aos trabalhistas, certo? No processo do trabalho, nós ainda temos, tá, a subdivisão dos processos em procedimento sumário, sumaríssimo e ordinário, além dos procedimentos especiais. Qual que é a distinção, professora, entre um e outro? O processo sumário são aqueles processos de alçada, onde o valor da causa vai até 2 salários mínimos.
Quando a gente fala assim, nossa, mas até 2 salários mínimos, hoje é R$ 2.090, né? Nossa, mas R$ 2.090 é um valor até elevado para uma causa. Mas e as causas que são apenas declaratórias? E as causas que são apenas de baixa do CTPS? Tem valor estimado a causa? Não, eu posso colocar até R$ 100, certo? Eu posso especificar o valor da causa com uma obrigação de baixa do CTPS de R$ 100, certo? Nos procedimentos sumaríssimos, né? O procedimento sumaríssimo ele foi desenvolvido aí com a intenção de dar e garantir a celeridade dos processos nas causas de 2 a 40 salários mínimos, né? Procedimento extremamente célere, nós temos uma grande peculiaridade, e aí aqui, para mim, é uma dificuldade enquanto advogada trabalhista, que é na questão de todos os pedidos devem estar certos e corretos, inclusive o endereçamento da parte contrária. E aí aqui eu falo que é um desafio, por quê? Porque se o meu AR voltar sem cumprimento, o meu processo vai ser julgado extinto, sem resolução do mérito, porque eu não indiquei o endereço de forma correta para a localização do reclamado. E aí, é por isso que eu falo que é uma dificuldade, porque eu acho que acaba sendo um breve atraso no procedimento, tá? Porque a gente também, por vezes, na prática, a gente pede a conversão dos procedimentos, né? Quando, por exemplo, uma AR volta como Doutora Flávia, me ouve? Sim. Eu acho que caiu o sinal da doutora Janaína, vamos tentar restabelecer aqui. Sim, voltou. Eu achei que era o meu computador, eu estava tentando ver se era o meu ou se era o dela. Oi, peço desculpas. Ótimo. Mas eu acho que teve uma falha aí na minha transmissão. Eu só consulto se deu certo para voltar no YouTube. Érica, tá online? Tá ok, doutora. Tá online no YouTube. Doutora Flávia, parei onde aí pelo áudio de vocês? Bom, você estava falando da parte de liquidação dos pedidos e aí você passou para os ritos, né? E você estava falando da mudança dos ritos. Ah, tá. Ok, obrigada. Então, percebam, gente. A gente tem aí uma corrente ainda minoritária autorizando a modificação dos procedimentos do processo em trâmite. No entanto, na prática, aqui, pelo menos no TRT da 10ª, a gente não consegue ver isso de forma muito eficaz, tá? E aí, a possibilidade de um processo pelo rito ordinário, ainda que com valor da ação, por exemplo, em 10 salários mínimos, tramitar pelo rito ordinário, assim, porque, por exemplo, no procedimento sumaríssimo, não se permite a citação por edital. Então, a gente tem a obrigatoriedade da conversão dos pedidos. E como eu faria isso, doutora? No corpo lá da minha petição inicial, eu teria que especificar, tá? Considerando que no processo número tal, o processo foi julgado, arquivado, sem resolução do mérito, por não localização da parte contrária, requer a conversão do pedido, do procedimento para procedimento ordinário, pois a reclamante ou o reclamante converterá o seu procedimento para procedimento ordinário, tá? Então, há a possibilidade, sim, além dos procedimentos especiais, que são aquelas peças que nós temos como consignação em pagamento, instauração de inquérito para apurar falta grave, que são peças aí que, como o próprio nome já diz, são procedimentos especiais, que a própria legislação já vem e regulamenta elas aí
dentro do próprio corpo da nossa CLT. E no que tange a pandemia e as nossas audiências virtuais, já encaminhando aí praticamente para o fim, para eu não me estender conforme comprometido, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores do seguinte: nós estamos vivendo em um momento crucial, em um momento distinto, nós estamos vivendo em um momento onde as relações interpessoais se dificultam, onde o judiciário se coloca à prova as realizações das audiências por videoconferência. É um grande desafio, ao mesmo tempo é uma questão de segurança, de saúde, ao mesmo tempo a gente tem as questões de como fazer com a sobrevivência da advocacia. No entanto, é um meio alternativo de solução dos conflitos, né? E a Justiça do Trabalho, ela tem demandado aí as nossas audiências de conciliação de forma virtual. Então, dentro do corpo da sua peça, seria extremamente importante, desde já, pelo menos nesse período de pandemia, você manifestar o seu interesse ou desinteresse na realização das audiências por videoconferência, tá? Embora não está na nossa legislação, mas em reuniões recentes com representantes do TRT da 10ª, com os magistrados e os diretores de vara, a gente tem ouvido muito deles para que a parte manifeste no corpo da petição inicial o seu interesse ou desinteresse pela realização da audiência por videoconferência, inclusive da possibilidade da audiência de instrução e julgamento. Ainda há uma resistência muito grande com relação à questão da instrução. No entanto, recentemente, em 2 ou 3 processos que eu tenha feito, houve a concordância das duas partes pela realização da instrução. Eu acho que se o profissional for ético o suficiente, ele garante aí a incomunicabilidade dos seus clientes e das testemunhas e consegue se desenvolver um processo de forma extremamente séria, embora que é um ponto ainda muito polêmico a questão da incomunicabilidade aí das testemunhas durante o período de pandemia. Ainda falando em petição inicial no período de pandemia, a gente tem recebido orientações para que a parte desmembre os pedidos. Tipo, coloque na petição inicial aquilo que for apenas de direito material e aquilo que demandar provas, fazer uma outra petição. Por quê? Porque a gente ainda não sabe quando haverá o retorno do judiciário, né? Porque se a parte não concordar da realização da audiência de instrução, você vai ter que esperar. E aquela outra parte que é incontroversa, que há de se fazer prova exclusivamente documental, o juiz já pode julgar sem a necessidade de instruir esse processo ou de ouvir testemunhas, tá? Gente, eu finalizo por aqui, exatamente no meu tempo aí, nos meus 40 minutos de fala, tá? Eu agradeço a participação dos nossos internautas, eu agradeço a participação de todos vocês, doutora Flávia, da minha diretoria, tá? E só aproveitando, Érica, que eu fui acompanhando aqui, teve uma pergunta, acho que foi no João Pedro também, de novo, né? O João Pedro colocou assim: a conciliação no direito de trabalho, na maioria das vezes, é efetiva? Sim, João Pedro, tá? Eu te explico por quê. No trabalho, a gente tem um ponto aí que a gente trabalha com a aplicabilidade da multa do artigo 467 da CLT. O artigo 467 fala que as verbas incontrovérsias que não serão pagas na audiência inaugural deverão ser pagas ao final da ação acrescidas de multa de 50%. Então, por vezes, o empregador, ele tenta, a todo modo, tentar resolver nas audiências de conciliação. Então, eu considero, particularmente, eficaz e efetiva as audiências de conciliação no processo do trabalho. Tá? Devolvo a palavra ao nosso cerimonial, doutora Érica, e você. Doutora Jana, muitíssimo obrigada pela sua grande conhecimento e colaboração na tarde de hoje. Eu tenho certeza que muitos advogados aqui se
e agraciada com tanto conhecimento. Só orgulho realmente que nós temos de uma vice-presidente tão atuante, uma professora tão querida, e eu sou testemunha viva que toda cerimônia de carteira, né, doutora Janaí, sempre tem olhinhos lá de alunos seus, com muito senso de gratidão, isso é muito bonito. Então, eu só quero agradecer a doutora Flávia, a doutora Ian, que pediu que fosse para o YouTube. Eu falei, que eu vou assistir pelo YouTube, tá bom? Tá bom, doutora Ian. Muito obrigada. Parabenizar a ESA mais uma vez por essa iniciativa, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Tocantins, que é exatamente isso, levar o maior conhecimento possível para todos os advogados e ter vocês aqui, o Palácio da Cidadania sendo a casa de vocês. Então, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, eu agradeço a presença de todos. Tenham uma boa noite e uma excelente semana.